Então, vamos lá. O artigo 538. Vou fazer a leitura e a gente vai responder algumas questões, tá? O termo declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável, então nós estamos falando aqui numa inovação extremamente consistente, decorrente da Lei 14.382 de 2022, que é a possibilidade, foi uma competência, uma ampliação de competência, enquanto alguns falam da ampliação de competência no RCPN, outros falam na invasão de competência do Notas, né? Então, a possibilidade de novos institutos aqui. O primeiro, o termo declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável, consistirá em declaração, por escrito, de ambos os companheiros perante o ofício de registro civil de pessoas naturais de sua livre escolha, com a indicação de todas as cláusulas admitidas nos demais títulos, inclusive a escolha do regime de bens na forma do artigo 1725, e de inexistência de lavratura de termo declaratório anterior. Deixa eu fazer novamente a leitura. O termo declaratório de reconhecimento de dissolução de união estável consistirá em declaração por escrito de ambos os companheiros perante o ofício de registro civil de pessoas naturais de sua livre escolha, com a indicação de todas as cláusulas admitidas nos demais títulos, inclusive a escolha do regime de bens na forma do artigo 1725 do Código Civil, e de inexistência de lavratura de termo declaratório anterior. Parágrafo 1º. Lavrado o termo declaratório, o título ficará arquivado na serventia, preferencialmente de forma eletrônica, em classificador próprio, expedindo-se a certidão correspondente aos companheiros. Essa é uma dúvida que normalmente pega os registradores, né, por conta desses novos institutos, né? Como é que vai ter um livro para os termos declaratórios, né? Então, aqui a norma fala em arquivamento, né? Lavrado, o título ficará arquivado na serventia, preferencialmente de forma eletrônica, em classificador próprio, expedindo-se a certidão correspondente aos livros. Então, né, o título ele não é levado para um livro, né, ele fica num classificador próprio, expedindo-se a certidão correspondente aos companheiros. Parágrafo 2º. As informações de identificação dos termos deverão ser inseridas em ferramentas disponibilizadas pela CRC. Parágrafo 3º. Por ser facultativo, o registro do termo declaratório dependerá de requerimento conjunto dos companheiros. Então, nós já estamos aqui elencando alguns elementos que são bem importantes, tá? O senhor Então, o está registro... gravando, professor? Só um pouquinho. Ai, muito bem lembrado. Sim, colocamos, mas muito, muito, muito agradecido por estarem sempre lembrando, tá? Porque nós temos informações preciosas aqui que nos auxiliam nas revisões. Eu mesmo coloco na velocidade 2, e dá para ver um monte de coisa, lembrar de algumas coisas bem interessantes. E aí, quando a gente esquece de gravar, perde-se esse material. Muito obrigado, tá? Então, vamos lá, parágrafo 3º. Então, aqui, então, algumas informações importantes, né? A primeira delas está lá no parágrafo 1º, para onde é que vai o título, né, elaborado pelo registrador civil para fins, né, o título lavrado como termo de declaratório de união estável de solução, vai para onde? Fica guardado aonde? Num livro próprio? Não, num classificador próprio, preferencialmente na forma eletrônica. Expede-se certidão desse termo? Sim. Parágrafo 2º. Essas informações têm que ser inseridas no CRC, mas agora aqui no parágrafo 3º, uma outra informação que pode sempre ser utilizada pelo examinador no sentido de testar os conhecimentos do candidato. É possível o registro do termo declaratório mediante o requerimento de um dos companheiros? O que diz aqui no parágrafo 3º? O registro depende de requerimento conjunto. Parágrafo 4º. Quando requerido,
o oficial que formalizou o termo declaratório deverá encaminhar o título para registro ao ofício competente por meio da CRC. Logicamente que se for outro, né? Aqui nós temos uma questão interessante. Quando requerido, o oficial que formalizou o termo declaratório deverá encaminhar o título para registro ao ofício competente. Qual é o ofício competente para registro? No livro E do termo declaratório. Vamos voltar um pouquinho? É a serventia da comarca, professor. Qual comarca? É porque é só na comarca que tem a serventia que possui o livro E. Ah, Chefe da verdade. O comarca. primeiro ofício, né? E O primeiro ofício da comarca, tem toda a razão. Matou a charada, né? Né? Fazia nem sentido o questionamento. O livro E não tem em toda a serventia, né? Nós temos o livro E da comarca. Muito bem. Quando requerido, o oficial que formalizou o termo declaratório deverá encaminhar o título para registro ao ofício competente. Mas a pergunta é: existe alguma que é o livro E? Tudo bem. Mas existe alguma vinculação de comarca para registro no livro E? Ou pode ser registrado em qualquer ofício que tiver o livro E? domicílio. Domicílio, né? É isso que nós Domicílio. precisamos confirmar, né? Diz aqui especificamente, olha só, é facultativo o registro da união estável previsto em 1723, mantido entre duas pessoas do mesmo sexo. O registro que trata o caput confere efeitos jurídicos ao Estado perante terceiros. Os oficiais deverão permanecer atualizados. Os títulos admitidos são esses aqui. Termos declaratórios. O registro de reconhecimento somente poderá indicar data de início e fim. Foi o que a gente estudou. Fora das hipóteses para quatro campos de data e início, deve ter como não informado. Havendo nascituro, a dissolução da universidade será possível, tá? E é vedada a representação. Pois é. Precisaríamos de uma fundamentação, né, para Qual essa. a dúvida do senhor, professor? Qual é a comarca competente para o registro da União Estável? Ah, do domicílio. Do domicílio dos nubentes ou de um deles? Qual seria o fundamento para esse posicionamento? Que ali diz, né? Fala em competência, né? Ó, o oficial que formalizou o termo declaratório deverá encaminhar o título para registro no ofício competente, por meio de CRC. Qual é o fundamento para a competência? Vamos aí. Se vocês localizarem a resposta, coloquem no grupo. Qual é o ofício competente para o registro do termo declaratório da união estável? O fundamento, tá? Porque a gente precisa desse fundamento, a gente precisa saber. É vedada, porque se nós estivéssemos falando de casamento, fica mais fácil, né? Mas aqui nós estamos falando de união estável, estamos falando de termo declaratório. É vedada a lavratura de termo declaratório de união estável, havendo um anterior lavrado com os mesmos companheiros, devendo o oficial consultar a CRC previamente à lavratura e consignar o resultado do termo. Parágrafo 6º. Alguém quer falar? Pedro, eu Por favor. encontrei lá no Código Nacional de Normas o artigo 539. Muito bem. Nós estamos aqui no Uhum. 38. Então é o próximo, né? Então já não É, tinha visto a competência aqui. 539. O registro dos títulos de declaração de reconhecimento ou de dissolução da união estável será feito no livro E do registro de pessoas naturais em que os companheiros têm ou tiveram a sua última residência. Tá aí, muito bem. Foi a Roseli que falou? sim. Obrigado, Roseli.
Grande Nada. contribuição. Porque a gente trava nessas coisas aqui e a gente não pode passar pano, né? Não sabe, a gente tem que ir atrás. Tem que correr, né? Então, tem Não que pode correr deixar fora da atrás. prova. Exatamente. A hora de a gente correr atrás é aqui. Agora, na prova, a gente vai correr para onde, né? Não tem. Exatamente. Então, vamos lá. Tudo bem, você é facultativo, quando requerido, ao ofício competente. Então, o ofício competente vai estar no artigo seguinte, por meio da CRC. É vedada a lavratura de termo declaratório, havendo. Essa é uma perguntinha também interessante. É vedada a lavratura de termo declaratório de não estável, havendo o anterior lavrado? Ponto. Não necessariamente, né? É vedado com os mesmos companheiros, mas se forem companheiros diferentes, não tem limitação. Devendo o oficial consultar o CRC previamente, a lavratura, e consignar o resultado no termo. Parágrafo 6º. Enquanto não for editada legislação específica no âmbito dos estados, o valor dos emolumentos para, né, primeiro, os termos declaratórios de reconhecimento ou de dissolução de união estável será de 50% do valor previsto para o procedimento de habilitação em casamento. O procedimento de certificação eletrônica da união estável será de 50% do valor previsto para o procedimento de habilitação de casamento. Hoje, praticamente, acho que em todos os estados já está delimitado no Código de Normas, ou na tabela de emolumentos. A certidão de que trata o parágrafo 1º desse artigo é título hábil à formalização da partilha de bens realizada no termo declaratório. A certidão de que trata o parágrafo 1º desse artigo é título hábil à formalização da partilha de bens realizada no termo declaratório perante órgãos registrais, respeitada, porém, a obrigatoriedade de escritura pública nas hipóteses legais, como na do artigo 108. Interessante essa previsão do 7º, né? Nós podemos fazer a dissolução da união estável, a partilha, O que for mas definido na partilha de bens da dissolução, professor, por exemplo, um cônjuge pode, um cônjuge não, né? sim, Um, companheiro. um companheiro pode ficar com um único imóvel, eles, né? E o outro ficar com outro imóvel. E esses imóveis precisam ser devidamente registrados, né? E precisam da escritura pública. Isso que eu achei interessante, né? Porque a partilha, se você faz uma dissolução de união estável no notas, a partilha é o título hábil para registro no registro de imóveis. Mas essa limitação do parágrafo 7º aqui diz o seguinte, que a certidão de que trata o primeiro desse parágrafo Termo primeiro desse artigo. declaratório, né, professor? Porque, na verdade, o termo declaratório não seria um documento particular, vamos dizer assim, né? Não tem essa previsão de documento particular, mas eu acredito que seja por isso. Ele é considerado Isso que... documento particular, igual Não, a EDO? não, Não, né? não. Termo declaratório é um documento público, mas sem a força da escritura pública para fins do artigo 108. Vocês concordam? Exatamente. Essa é a lógica. Para mim, é uma novidade, sendo apresentado para isso agora, tá? Que é justamente porque você nunca vai imaginar, né, que um termo de partilha não tem a força registral. Mas de onde é que tirar essa discussão? Está claro aqui no parágrafo 7º, né? A certidão de que trata o parágrafo 1º desse artigo é título hábil à formalização da partilha de bens realizada no termo declaratório. Muito bem. Perante órgãos registrais, porém, respeitada a obrigatoriedade de escritura pública nas hipóteses legais, como a. Pois é, mas aí complica, né? Qual é o sentido de se fazer? Esse termo declaratório, então, é a partilha do termo declaratório, ela só tem validade assim, registral se o imóvel for menos de 30 salários mínimos. Se o Isso imóvel mesmo. partilhado, se o imóvel partilhado no termo declaratório for acima de 30 salários mínimos, eles terão que fazer uma escritura pública. Por exemplo, o companheiro que está transferindo para a companheira um imóvel acima de 30 salários mínimos, ele vai ter que fazer uma escritura ou de doação ou de compra e venda. Não sei como vai ser isso, entendeu? Professor, mas em outras palavras, eu me parece que esse termo declaratório não é considerado escritura pública, porque aí não Não, faz sentido.
Ele não é considerado escritura pública, mas ele é considerado um documento público, entendeu? E Porque não é uma vez realizado no NOT. Ele não ele é é realizado realizado no no NOT. RCPN. Então, por isso, professor, ele não sendo realizado no Notas, não sendo um instrumento público do Notas, tem essa consideração, não entendi direito, né? Vamos colocar Explorar. os conceitos no lugar certo. Gente, o que torna a forma pública é Então, ele justamente é ela ser elaborada considerado um pelos. documento particular, Oi? notário. Ele é considerado um documento particular. Não é possível que uma especialidade registral produza um documento particular. Como assim? Documento Então, particular. né? Então, Se o ele que que nós fosse um instrumento público, se ele fosse um instrumento público, professor, diga? Pode falar. É porque ou será só pela especialidade? nós precisamos Seria pela distinguir, especialidade do Notas. nós precisamos distinguir documento público de escritura pública. Escritura Ah, é. pública é um ato notarial do tabelionato de notas, exigido pelo artigo 108 para translatividade de imóveis, né? Direitos reais, né? Ou imóveis, sei lá, sei qual é a abrangência, mas é isso. Agora, o que que nós temos que entender? É, no... Pode falar, quem quer falar? Ô Pedro, eu ia só complementar aí. Realmente, o termo declaratório, ele é um documento público. Ele é titulado também. Ele só não pode ser feito, como a própria colega já falou aí, para partilha de bens acima de 30 salários mínimos. Por quê? Embora a maioria dos colegas briguem que tomou a atribuição do Notas, mas foi justamente para respeitar essa parte do Notas. Então, 30 salários mínimos acima é escritura pública. Então, abaixo disso, pode fazer o termo declaratório. Acima disso, tem que ser através de escritura pública. Então, na verdade, quem fizer o termo declaratório tendo imóveis acima de 30 salários mínimos vai gastar duas vezes. Ou Se seja, é muito melhor for fazer a pensar na partilha, dissolução. né? Porque, Exatamente. porque o que, que acontece? Se você vai divorciar, você pode deixar a partilha de bens para o momento futuro. Então, Exatamente. o pensamento é o mesmo. Se você quer dissolver a união estável e quer deixar parte dos bens para momento futuro, você faz só a dissolução da união estável. Exatamente. Exatamente. E o que a gente precisa verificar aqui também, não, basicamente é isso aí, né? Então, entender que o termo de dissolução de união estável é perfeitamente possível fazer no RCPN, né? Essa partilha feita pelo termo declaratório de união estável no RCPN é válida, tá? Perante, o que que diz ali? É título hábil a formalização da partilha de bens realizadas perante órgãos registrais, porém, a questão de imóveis. Mas aí me surgiu uma dúvida. O casal tem um imóvel cuja avaliação é R$ 50.000. R$ 50.000. Na partilha, cada um fica com 50%. Essa partilha, para ser registrada no registro de imóveis, vai precisar de escritura pública ou não? Vai O precisar. imóvel é mais de 30 salários mínimos, porém a meação é inferior. É que o valor é em cima do imóvel, né? Eu entendo, pelo menos essa é a minha interpretação. E eu sou tentado a seguir a mesma linha, ou vocês pensam diferente? A meação é que levaria em consideração. Porque se você vai registrar a partilha, tem um imóvel na partilha no valor de R$ 50.000, mas que foi partilhado 25 para cada um. A pergunta é: precisa de escritura pública ou não para registrar essa partilha? Eu entendo que sim, professor.
Também sigo esse entendimento, que a Renata falou, agora você também, né? O que conta, Eu o que também acho considera é que o sim. imóvel que está sendo partilhado e não a ameação, né? Exatamente. Eu acho que passou dos 30 salários mínimos, a partilha já não pode ser feita perante o termo declaratório. Perfeitamente. Muito, muito válido. Só isso aqui já valeu os nossos estudos aqui. Quem pode ler para nós a questão de número 7? Isso que a Eu, gente po- começa a cavocar. eu Quem posso se... ler. Por favor, Renata. Daniel e Fernanda decidiram formalizar sua união estável em cartório. No atendimento, questionaram se poderiam escolher livremente qualquer registro civil das pessoas naturais, quais cláusulas poderiam inserir no termo declaratório e se seria possível escolher o regime de bens. O tabelião explicou que o registro. É engraçado que falou tabelião, né? Mas tá. Ah, é verdade, está errado. O tabelião explicou que o termo é feito por escrito perante o RCPN de livre escolha, devendo constar a inexistência de lavratura anterior, e que nele é possível incluir cláusulas admitidas nos demais títulos, inclusive a definição do regime de bens. Considerando a norma, assinale a alternativa correta. Renata, o examinador aqui justificou que ele colocou tabelião porque é um ofício único. Ah, pode ser, né? Justificativa mais furada, né? É Vamos guardar. distrital, né? É É, distrital, então justamente. daí ele faz as duas coisas. Faz as duas coisas. É Muito bom, bem. mas também nada impedia dele estar num Notas perguntando sobre isso, né? Porque acontece. Tudo bem. Letra A. O termo declaratório só pode ser lavrado no cartório do domicílio dos companheiros, não sendo possível a livre escolha. Letra B. No termo declaratório não é permitida a escolha do regime de bens, pois esse termo é restrito ao casamento. Letra C. O termo declaratório deve mencionar a inexistência de termo anterior, podendo conter cláusulas admitidas nos demais títulos, inclusive a escolha do regime de bens. Letra D. O termo declaratório só pode ser lavrado por escritura pública, não perante o registro civil. E letra E. O termo declaratório é sempre registrado de forma automática, sem necessidade de declaração dos companheiros. Muito bem. Pode ler a correta para a gente? Sim, letra correta é a letra C. O termo declaratório deve mencionar a inexistência de termo anterior, podendo conter cláusulas admitidas nos demais títulos, inclusive a escolha de regime de bens. Pelo que a gente leu, ele pode até declarar a existência de tema anterior. O que não pode é declarar a existência de tema anterior com os mesmos companheiros, né? E, por gentileza, leia a alternativa correta. Fundamentação. Artigo 538 do provimento 149, que diz: o termo declaratório de reconhecimento e dissolução da união estável consistirá em declaração, por escrito, de ambos os companheiros perante o ofício de registro civil das pessoas naturais de sua livre escolha, com a indicação de todas as cláusulas admitidas nos demais títulos, inclusive a escolha de regime de bens na forma do artigo 1725 da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, e de inexistência de lavratura de termo declaratório anterior. Então, para fazer o termo, eu posso escolher qualquer RCPN, mas para registrar, obrigatoriamente tem que ser no RCPN do domicílio ou do último domicílio. Exatamente, bem importante isso. Tem uma questão aqui que eu acho importante, né? A Roseli, que tinha, acho que ela saiu, né? Ela tinha levantado essa questão, e eu acho que é bem importante a gente deixar claro, porque existe uma diferença. A Marli quer falar, Marli? Ou você só levantou a mãozinha sem querer? Não, é só uma Ah, duvidazinha, por favor, com relação à imagina. competência. Está esclarecendo, mas eu só quero confirmar se eu estou correta no meu entendimento, com Tudo os bem. experts aí no assunto. Primeiro, esse termo de declaração de união estável, então, em qualquer RCPN.
Correto. Aí esse termo, a critério deles, pode ser registrado, pode, né? Esse registro, Requerimento conjunto. registro civil da residência Está dos na tela aí. requerentes. E o livro é o livro E. Isso? Exatamente. Ó, registro civil das pessoas naturais em que os companheiros têm ou tiveram a sua última residência. Se eles estão dissolvendo, muito provavelmente já não estão mais morando juntos, né? Então, onde tem ou tiveram. Mas é bem esse o entendimento. O ponto que eu gostaria de levantar aqui é o seguinte. Professor, eu estou aqui. Espera Oi, eu Roseli, entrar. você voltou. É Não, não sai justamente não. sobre o ponto. Eu não tinha mais visto seu nome ali. A Aham, estou Roseli aqui. levantou um ponto que eu acho muito válido a gente debater aqui e zerar. E eu gosto sempre, é uma característica minha como professor. Eu acredito muito, eu sou adepto do Paulo Freire. Então, eu gosto muito do aprendizado democrático, onde a gente se sente participante da construção do conhecimento. Não por outra coisa, porque funciona para mim. Eu, particularmente, não consigo aprender em ambientes assim muito autoritários, ou que o professor tem um ego muito forte, que ele sabe tudo. Eu não gosto disso. Eu gosto de uma coisa assim um pouco mais flexível. Então, a Roselila fez uma afirmação que ela tem um desdobramento que pode gerar alguns questionamentos. Eu já vi no nosso Código de Normas aqui do Pará e vi o código, não sei se está vigente esse código que eu vi lá no Rio Grande do Sul, não sei se nós temos delegatários aqui do Rio Grande do Sul, que trazia um disciplinamento diferente a respeito de uma situação relativa ao tabelionato de notas. E a partir dessa reflexão a gente pode, de repente, levar ela para a RCPN também. É possível o tabelionato de notas elaborar, ou melhor, confeccionar como um ato próprio das suas atividades, contratos particulares? Essa é uma pergunta. Um dia eu me deparei com essa dúvida e fui atrás. Pode, eu posso chegar no tabelionato de notas e pedir para o tabelião fazer um contrato particular com alguém que eu estou fazendo um negócio jurídico ou não? Não, Nosso Código de Normas não permite, professor. Você está falando do Rio Grande do Sul, Roseli? Falando da Bahia. Paraná. Paraná. A da Bahia, Paraná. Pois é. A situação é a seguinte: aqui o Código de Normas do Pará veda expressamente essa possibilidade. Mas depois, até eu queria que vocês confirmassem, eu lendo o Código de Normas do Rio Grande do Sul, vi que é absolutamente normal, que pode chegar num tabelionato de normas. Posso estar falando besteira em relação a alguma atualização, ou sei lá, se mudou alguma coisa, mas eu vi isso. Então, existe um diferente disciplinamento nos códigos de normas quanto à possibilidade do Notas confeccionar, nós não vamos falar em lavrar, porque lavrar um contrato particular, a lavratura é um ato estritamente notarial. Então, é interessante a gente saber. Eu, Oi, eu sou Jéssica. do, eu sou do Rio Grande do Sul, tem Ah, então fala previsão. aí, Jéssica, se eu estou falando besteira. Tem sim, a nossa tabela, inclusive, prevê a cobrança dos emolumentos a metade do que seria uma escritura pública. Eu acho sensacional isso, tá? Eu acho essa previsão assim, gostaria muito com o meu código de norma. Então, não falei besteira, graças a Deus. Já faz um tempo que eu vi isso, podia estar falando alguma impropriedade. Tudo bem. Agora nós vamos pegar essa reflexão para diferenciarmos um documento particular de um documento público. Tá? Por que eu fiz essa menção ao Notas do Rio Grande do Sul? Porque pode haver uma imprecisão na fala de que o serviço notarial e registral não faz documentos particulares. Poxa, se eu fizesse a afirmação, a Jéssica sendo do Rio Grande do Sul, pera lá, professor, como é que você afirma que não faz, se aqui, inclusive, está na nossa tabela de emolumentos, né, com 50% de desconto em relação à escritura pública, tá? Então, o que se verifica? Né? Que existem honrosas exceções da possibilidade de um serviço notarial e registral fazer um instrumento, um documento particular. Não é autorizado em todos os estados, mas essa não é a regra. A regra é que
todo documento elaborado por especialidades notariais e registrais tem o caráter público, a fé pública, né, a autenticidade do documento em relação a ele. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa afirmação. De que é possível o usuário chegar diante da especialidade e querer lavrar um documento particular. Ou, ainda, porque o documento diz respeito tão somente aos interesses envolvidos, então ele tem caráter particular. Um exemplo, às vezes, para poder explicar para quem não entende nada e está ali, às vezes não está milionário querendo saber alguma coisa a respeito disso, eu costumo dizer para ele: você sabe o que é uma escritura pública? Aí a pessoa, a escritura, tenta explicar de forma rebuscada. Escritura pública é um contrato. É um contrato normal, absolutamente semelhante a um contrato particular, que, no entanto, é feito por um delegatário do serviço público. Então, esse instrumento lavrado pelo delegatário de serviço público, ele goza de uma série de características que tira dele o caráter de instrumento particular. Isso é particularmente relevante no assunto que nós estamos tratando aqui. No encontro passado sobre a União Estável, nós falamos dos títulos registráveis no livro E, decorrentes aqui do provimento 149, no que diz respeito à união estável. Vocês se lembram quais são? Qual é o primeiro? A sentença judicial de reconhecimento ou dissolução de união estável. O segundo, escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável. O terceiro é o termo declaratório de reconhecimento e união estável. E são só esses títulos aí que têm ingresso no livro E. Tudo bem? Aí a gente pergunta, mas espera lá, professor. A união estável, enquanto instituto jurídico do direito civil, ela é essencialmente informal, essencialmente de fato. E aí a gente tem que estar preparado para responder aquela pergunta. A união estável, que não tem documento nenhum, tem validade? Mas total validade. No entanto, essa validade vai depender de um reconhecimento. E o que facilita ou até mesmo substitui o reconhecimento é uma coisa que, dentro do estudo da união estável, a gente chama de formalização. Então, o que é a união estável informal? É aquela que não tem documento nenhum. Ela existe, mas não tem documentação. Ela não tem, ela é reconhecível juridicamente, mas ela não é intrinsecamente reconhecida. Nós temos que ter sempre essa visão. Ótimo. Qual é o primeiro mecanismo de formalização da união estável? Chama-se contrato de convivência ou contrato particular. O professor, quer dizer que um contrato particular é um mecanismo de formalização da união estável? É. Qual é a principal característica da formalização da união estável pelo contrato particular? É justamente ter efeito entre as partes, inclusive no tocante ao regime de bens, né, que será o regime legal. Agora, pode inclusive estabelecer regime diferenciado no contrato particular, mas isso não tem efeito em relação a terceiros. Agora nós chegamos onde eu queria, que são os instrumentos de formalização da união estável públicos. Quais são? Esses aí substituem o reconhecimento da união estável. Um contrato particular, ele ainda vai precisar de um reconhecimento judicial. Você não vai conseguir, com um contrato particular, produzir todos os efeitos que a união estável pode produzir. Agora, uma sentença judicial dispensa, né? Um termo declaratório, uma escritura. Então, nesse trânsito do processo de formalização, é que nós percebemos o quanto o instrumento particular é válido, mas ele é frágil em relação à certeza que reveste o instrumento público. Tudo bem?
Alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso? Eu queria fazer uma pergunta, professor. Pode fazer, É Marli. só né? Desculpa, eu não acompanhei desde o início e eu tinha algumas dúvidas. Então, estou Tire. aproveitando essa oportunidade, né, com relação a esse termo de declaração de união estável. Parte já foi sanada, né? Algo que eu tinha dúvida, mas eu gostaria de saber, com exceção da sentença judicial, que ela pode declarar o termo inicial da união estável, em quais dos demais instrumentos pode haver também essa declaração? Tem alguém habilitado a responder isso aqui? Fique à vontade. Se não quiserem falar, eu posso explicar. Repete, Marli, por favor. Estava aqui meio desatenta. Sentença judicial, ela pode declarar o início da união estável. Em quais dos demais instrumentos pode também ser declarado esse início da união estável? A declaração pública de união, uma procuração pública de união estável, o documento particular da união estável e aquele termo lavrado no RCPN. Muito bem. Apenas no termo da certidão eletrônica. As demais, É, as demais pode, mas desde que a data coincida com a data da lavratura. Não é isso, olha, professor? Deni tá dando show. Vamos lá. Eu acho Obrigada. impressionante, eu acho impressionante esse atrevimento. Falo sempre na brincadeira, né? Por favor, entendam sempre dessa forma, né? Que o candidato ele vai tendo quando ele começa a ganhar consistência, né? E ele vai ganhando tanta consistência que vai chegar um dia que ele vai tirar um 10 na prova oral. E é isso que eu desejo para todos vocês, tá? Bom, a explicação, ela começa, Marli, ela começa pela identificação dos títulos. Eu tenho que saber quais são os títulos registráveis no livro E. Então, a gente já memoriza. Sentença judicial de reconhecimento e dissolução, escritura pública de reconhecimento e dissolução e termo declaratório de reconhecimento e dissolução. Muito bem. A questão é a seguinte: só a sentença pode reconhecer diretamente início e fim de união estável. A escritura pública não pode. Ah, professor, mas o tabelião colocou lá no momento de lavrar a escritura que a união estável não tem valor. Para efeitos de registro e de produção de efeitos contra terceiros, não tem valor. Não posso pegar uma escritura pública que indicou início e fim de união estável e colocar isso no registro da união estável, porque não pode, é vedado. Professor, se chegar uma escritura pública para que eu, enquanto registrador civil, faça o registro dela no livro E, dizendo início e fim, o que eu tenho que colocar? Não informado. Mas e agora? Quem fez o termo de declaratório de união estável, ou a escritura, quer colocar início e fim. Aí Edeni já matou a charada. Nós temos alguns instrumentos, são três, são mais, né? São quatro, mas os três que estão interessantes para nós agora, que foram criados pela 14.382 e estão aqui no 149, o primeiro é o termo declaratório de reconhecimento e dissolução, ou seja, os dois, né? Termo declaratório de reconhecimento e dissolução. Mas nós temos um segundo instrumento extremamente importante, que foi criado pela 14.382 e está presente aqui, que se chama certificação eletrônica. A certificação eletrônica, e tem um ponto importante que eu não quero deixar de fora. A certificação eletrônica, ela é um instrumento de que dispõe o Registro Civil de Pessoas Naturais para fazer constar no registro da união estável data de início e fim que
sejam decorrentes de termos declaratórios de união estável e de escritura declaratória também. Essa é uma questão importante, né? Mas tem uma outra coisa. Eu falei, depois nós vamos ver isso na norma. Eu falei para vocês que quando não tiver a certificação eletrônica, tem que colocar lá não informado. Mas existe uma hipótese em que eu posso colocar no livro E a informação de que a união estável está começando na data da lavratura do instrumento. Existe uma hipótese. A regra é, não veio certificação, não veio mais nada, eu tenho que colocar não informado. Posso registrar, mas não informado. Mas existe uma hipótese em que, sem a certificação eletrônica, porque se vier com certificação eletrônica eu posso colocar início e fim, não tem problema, mas existe uma hipótese em que eu posso colocar como início da união estável aquela prevista no termo na escritura pública. Qual é essa hipótese? Vocês se lembram? Quando a data indicada coincidir com a data da lavratura. Mas tem mais um requisito. Se for só a data indicada coincidindo com a lavratura, eu também não posso. Precisa ter. Agora vamos voltar e ver como é que isso aparece na norma. Olha só. Exatamente como nós falamos. Eu não trouxe antes para a gente poder exercitar a memória. Ó, o registro de reconhecimento ou dissolução somente poderá indicar data de início e fim da união estável se estas contarem de um dos seguintes meios. Decisão judicial, pode. Procedimento de certificação eletrônica, que nós acabamos de falar, pode. E ainda as escrituras públicas ou termos declaratórios de reconhecimento ou dissolução de união estável. Desde que, o que acabou de falar, né? Foi a Edenir que falou, né? A data de início, se for o caso, do fim da união estável, corresponde à data da lavratura. Mas só isso aqui autoriza? Não. Tem que ter isso aqui também. Os companheiros precisam declarar expressamente esse fato no próprio instrumento. Tudo bem? Não basta que o instrumento diga que a união estável começa na mesma data. É absolutamente necessário que a declaração dos companheiros nesse sentido. Tá? E aqui no quinto vem a explicação. O campo das datas de início, ou se for o caso do fim da união estável no registro, constará como não informado. Marli, ficou claro? Muito claro. Obrigada. Muito obrigado também, sabe? As suas dúvidas só favoreceram a nossa retenção, né? De estarmos treinando isso aí. Professor, então, Eu- assim, o casal, os companheiros comparecem ao tabelionato e fazem a escritura de declaração de união estável, declarando que a união inicia. Vou iniciar no dia como se fosse casar. Vou lá, eu vou casar, vou. Aí, tá, beleza, fez, iniciando a união estável. Aí não deu certo, resolveram se separar, né? Ou divorciar, não é divorciar ainda, né? Separar. E aí eles resolveram. Aí eles vão ao tabelionato novamente, no dia em que vão fazer a extinção da união, e fazem o termo de dissolução, coincidindo com essa data da lavratura. Tem que ser as duas, né, professor? Exatamente. Tem uma ponderação, Edeni, que é muito útil a gente fazer, é que é o seguinte. Vamos supor, nesse mesmo caso que você mencionou, que o casal chegue no RCPN e lavre um termo declaratório de união estável. Não foi feita certificação eletrônica, eles não declararam absolutamente nada em relação ao início da união estável, foi registrado como não informado. Passados 2 anos, o mesmo casal de companheiros ali, os companheiros comparecem ao RCPN querendo fazer uma certificação eletrônica de que a união estável deles começou há 10 anos. E segue, nós não estudamos ainda o procedimento da certificação, quero ver se a gente chega hoje lá, tá?
que é, fazem a certificação eletrônica 2 anos depois do registro do termo declaratório não estável como não informado. Eu pergunto, o registrador pode averbar essa certificação eletrônica e ela passa a ter validade? Essa é uma pergunta interessante, né? A data vai ser diversa, professor? É isso? O senhor colocou aí? Eu não vi. Você quer que eu refaça a pergunta? Isso. Olha, nós temos um companheiro, um casal de companheiros, né, que se dirigem ao SCPN e fazem um termo declaratório de união estável. Não fizeram certificação nenhuma, também não declararam que o início da união estável corresponderia ao início, a data do termo, ou da escritura, no caso, e isso vai a registro. Pode ser registrado? Pode, não tem problema nenhum. Não tem união estável anterior registrada no nome do casal, né? Tá tudo bonitinho. Aí o registrador vai fazer o registro. Ele é obrigado, diante dessas circunstâncias que eu coloquei aqui, fazer o registro informando, ou colocando lá, não informado, no que diz respeito ao início e fim. 2 anos depois, o mesmo casal comparece na ICPN e faz uma certificação eletrônica dessa união estável. A pergunta é: essa certificação pode ser registrada no livro, pode ser averbada no livro E, no registro que foi feito na união estável? E Sim. passa a ter validade, passa a ter início e fim? Sim, professor. Eu confesso que eu não tenho uma resposta definitiva aqui, tá? Que é a minha cara, fazer pergunta que eu não tenho resposta. Claro, por que eu vou estar fazendo pergunta de coisa que eu sei? Não estou precisando provar nada para ninguém. Então, eu deixo para vocês esse questionamento. Particularmente, com base no eu acho, ou no quase sei, né, eu iria no mesmo posicionamento que foi dado. No princípio, qual é a vedação de que se faça a averbação? Né? É uma modificação que surgiu na realidade daquele casal. Antes não existia uma comprovação de início e fim. Agora existe, passou pelo crivo público. E a partir do momento da averbação, ela passa a ter validade. Não é validade a partir do registro, porque não é isso que a certificação eletrônica faz. A certificação eletrônica ela não permite a validade a partir do registro. Ela declara o início e o fim da união estável para fins daquele registro. Agora, em momento nenhum, está dizendo que a certificação eletrônica só vai ter validade se for feita junto com o termo, com a escritura. Então, em princípio, a certificação pode ser feita a qualquer tempo e, consequentemente, averbada a qualquer tempo. Isso aí é um problema já de nível hard, né? Para quem já entende a base do Instituto. E eu estou adorando ver o nível que nós estamos chegando aqui de debate. Tá? Vamos para a próxima? Só para ver se a gente está entendendo o que está sendo falado. Quem que pode ler a oitava para nós? Nós só vamos ler essa e vamos avançar para a gente estudar umas outras coisas aqui, porque acho que a gente não vai voltar a esse tema antes do ENAC. Posso ler, professor? Por favor, Marli. Após lavrar o termo declaratório de união estável, um casal solicitou a certidão correspondente. O registrador explicou que o título ficaria arquivado na serventia, preferencialmente em meio eletrônico, em classificador próprio, e que a certidão seria expedida aos companheiros. Além disso, informou que os dados do termo deveriam ser lançados em ferramenta da CRC, para permitir busca unificada. Considerando a disciplina normativa, assinale a alternativa correta. A. O termo declaratório fica arquivado em cartório, sem necessidade de certidão ou de inserção na CRC. Está errado, né? B. O arquivamento do termo declaratório deve ser feito em classificador próprio, com expedição de certidão aos companheiros e inserção de dados na CRC. C. O termo declaratório não gera certidão, apenas registro interno.
O arquivamento do termo declaratório é opcional e pode ser dispensado a pedido dos companheiros. E a norma dispensa o uso da CRC para informações sobre termos declaratórios. Bem, qual é? Correto. AB. Todos concordam? B de bola. Sim, B. mesmo. Sigo a relatora. Arquivamento, então, por gentileza, mas leia para nós a alternativa indicada como correta. O arquivamento do termo declaratório deve ser feito em classificador próprio, com expedição de certidão aos companheiros e inserção de dados na CRC. Como é que o mal se aproxima do candidato através do examinador? Ele olha para você e solta. Em qual livro deve constar? Qual livro do RCPN deve constar o termo declaratório de união estável? Deve ser, né? Como é que vocês responderiam? No livro eletrônico. Aí eu gostei da resposta, Ednei, porque ela vai permitir a gente fazer uma reflexão. Existe uma diferença no cartório entre livro e classificador? Bom, eu não sou da área, não, mas arrisco a responder. Porque Existe. classificador, em regra, é um arquivo. Agora, o livro é um registro, né? Então, para mim, a diferença é básica. Vocês Pelo que nós concordam? estudamos. Desculpa, Marlene, eu te interrompi. Pode concluir o que você estava falando. Pelo que nós estudamos hoje, ele é arquivado em classificador, ele é serventia e-mail eletrônico em classificador, e fica arquivado em classificador próprio. Então, ele não é registrado. Muito bem, né? Eu achei bem importante essa colocação, porque quando eu fiz a brincadeira foi justamente para que fossem levantadas essas dúvidas. Como é que o mal se aproxima através do examinador? O examinador solta essa do livro. Ai, Jesus, eu não estudei, que diacho de livro. Será que é algum livro novo que foi? Não. Termo declaratório e certificação eletrônica são arquivados em classificadores, não tem livro para eles no cartório. Isso aí já é conhecimento para nata, né? Gente que está. Lembra que o GADEC é uma sigla que se chama Grupo de Alto Desempenho em Estudos de Cartório. Então, é disso que nós estamos falando, aqui, de alto desempenho. Eu acho bem interessante, eu não sei se foi alguém que está aqui que falou assim, acho que foi a Roseli, não foi, Roseli? Ah, porque essas coisas a gente não esquece, né, dessa forma que a gente aprende. Não é que tenha nada de especial no nosso grupo, é que nós trabalhamos com a regra do estudativo. O estudativo é esse estudo onde a gente pergunta, esse estudo onde a gente lê, esse estudo onde a gente é desconstruído, acha que sabia, descobre que não sabe nada, né? Esse é o estudo que funciona para mim, tá? É dois tipos, cada um tem uma característica. Tem gente que adora sentar na frente de uma videoaula, aprende que é uma beleza. Para mim não funciona, a minha concentração não fica ali. Agora, por exemplo, na leitura de um livro, para mim é uma maravilha. Pega o livro, retém tudo que está ali. Agora, o estudativo, ele é assim. Eu só consigo aprender mais do que no estudativo, e às vezes até me questiono qual que eu aprendo mais, é dando aula. Por quê? Porque para dar aula, gente, a gente se prepara 3, 4 dias estudando aquele assunto, cercando ele de tudo quanto é lado, buscando tudo quanto é fundamentação. Então, como é que você não vai aprender? E aí chega na aula, você ainda tem que reproduzir tudo aquilo que estudou, é a forma master de aprendizado. Mas fora isso, só que na aula tem o grande problema, que você não pode estar falando, você não vai ser contratado para dar uma aula no estratégia para chegar lá e dizer que você não sabe, né? Ah, isso eu não sei, isso eu não faço ideia. No outro dia você está na rua. Tá? Então, quem se mantém nessas instituições aí, nessas empresas, dando aula, é porque se garante. Agora, você se garantir numa matéria não faz você ser aprovado no concurso de cartório. Né? É mais ou menos como o candidato que só estuda direito notarial e registral. Se lasca. Eu considero que hoje ainda essa é uma deficiência nos meus estudos. O direito civil, eu fiz uma revolução aqui no grupo. Quem acompanhou os nossos encontros de obrigações
A gente saiu da estaca zero. Para mim, o direito das obrigações era tipo mandarim. E a gente viu praticamente toda a parte geral, contratos a gente já avançou bastante, né? Mas eu ainda preciso fazer esse mesmo burilamento em coisas, sucessões, responsabilidade civil, né? Então tem muitas, aquela parte mais inicial da LINDB, né? Aquela parte geral, tudo isso vai ser feito. Eu pretendo fazer pelo menos até o dia 11 de janeiro, e nós vamos continuar estudando. Eu não estou pretendendo parar com esse estudo do grupo de estudos enquanto eu não chegar nos 5 primeiros colocados aí de um concurso. É um compromisso que eu estou assumindo. A hora que eu colar na primeira, quinta colocação, aí eu vou começar a relaxar. Aí você já talvez não vejam mais o professor aqui 6:30 da manhã estudando. Agora, enquanto isso não acontecer, nós vamos pegar firme. Nós vamos chegar lá. Tá bom? Por favor, Marli, você pode, desculpa o desabafa, de vez em quando a gente precisa falar um pouquinho, adquirir Professora, eu estou confiança. contigo. Sejam bem-vindos, tá? Estamos Quem quiser contigo. tá junto nesse Professor, projeto aí, pode agora, falar. Artigo, uma coisa muito artigo importante. Pode ler. alternativo. Só um instantinho, Marli. Roseli, você pode concluir? Depois eu passo para a Sim, Marli fazer a leitura. professora, estamos contigo. Queremos essa classificação também. Tá Mas eu Chega! lembrei de um professor que sempre falava que você tem que ensinar para alguém. Se você não conseguir ensinar para ninguém, você não vai reter o conteúdo. Ele dizia: Olha que se você sabedoria. não tem um filho, um familiar, alguém que você possa ensinar, ensina nem que seja por um cachorrinho, um gatinho, porque ele falou: tem que ensinar para alguém. Se você não ensinar para ninguém, você não vai reter. E E eu acredito. você falou uma coisa agora, Marli, só um instantinho, para a gente finalizar esse pensamento. Existe uma coisa, Roseli, nessa fala que a gente precisa até destrinchar um pouquinho mais. Você ensinar é uma etapa do processo. Você ensinar de forma que as pessoas aprendam é outra completamente diferente. Porque às vezes é possível você ensinar até uma coisa que você não sabe direito, né? Você vai ali e fala besteira, agora você está ensinando, ou você está ensinando e está entrando no ouvido e saindo no outro. Agora, você desenvolver uma forma de você ensinar de maneira que as pessoas aprendam, eu acho que é isso que faz um professor. E eu, por exemplo, eu sempre tive muita. Por que que eu fiz esse comentário? Porque de vez em quando a gente vê, assim, comentários do tipo, vocês vão concordar comigo. A gente olha para uma pessoa e a gente diz assim, pô, esse cara sabe muito, mas não sabe ensinar. Espera lá. A pessoa que sabe muito, mas não sabe ensinar, ela pode ser qualquer coisa, menos um professor, né? É mais ou Exato. menos mais ou menos a mesma coisa do que o nadador que não sabe nadar, né? Ele sabe muito, mas não sabe nadar. O atirador que não sabe atirar, né? Então, ele pode até saber muito, mas ele não sabe ensinar. E por que que eu fiz essa consideração? Não é para enaltecer quem sabe, quem não sabe, mas é que para conseguir ensinar, cai nisso que você falou. Você só consegue ensinar de um jeito que as pessoas aprendam quando você realmente aprendeu. Exatamente. Não é verdade? Porque se você não aí enrosca, falta informação. Então, agora, esse tipo de segurança, ele vai entrar num comentário que eu vou fazer muito importante aqui, que vocês entendam isso. A maioria dos projetos que a gente não realiza, não se desenvolve, é por uma coisa muito dura de ouvir, mas verdadeira. É porque a gente não se garante. Quando a gente se garante numa coisa, ninguém tira da nossa mão. O problema é que para você garantir, tem muito suor e muita lágrima no processo. Você pode pegar qualquer pessoa que manda muito, pega um primeiro colocado. Será que existe a possibilidade de você ser o primeiro colocado num concurso de cartório por sorte, sem ter estudado nada? Impossível. Impossível, não tem como.
Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, que o que nós estamos fazendo aqui, eu sempre brinco, né? Quando a gente pergunta, e nem pergunta, é uma brincadeira, o que fazem, o que comem, né? Por onde andam as pessoas que passam entre os 5 primeiros colocados. Particularmente, nós aqui estamos descobrindo, né? No mínimo, eu quando ouvi alguém falar em 6 horas de estudo diário, eu ficava pensando, isso não é possível. Isso é mentira, a pessoa não aguenta ficar 6 horas. Há quanto tempo nós já estamos nas jornadas de 6 horas aí? E o que é pior, um bichinho mordeu a gente que quando não rola 6 horas, bate uma falta, né? Meu Deus! E outra coisa que eu acho sensacional é chegar às 9h30 da manhã, que é um horário que tem dias que a gente está tomando café nesse horário, já tem de estudar 3 horas. Isso é algo maravilhoso. Né? E terminar o dia, colocar o cabecinha no travesseiro, sabendo que você estudou 6 horas diárias, não tem o que pagar. Marli, devolvendo a palavra para você, leia para nós a alternativa, a fundamentação. Por favor. A alternativa B, o artigo 538, parágrafo 1º. Lavrado o termo declaratório, o título ficará arquivado na serventia, preferencialmente de forma eletrônica, em classificador próprio, expedindo-se a certidão correspondente aos companheiros. Muito bem. E o parágrafo 2º? Parágrafo 2º. As informações de identificação dos termos deverão ser inseridas em ferramenta disponibilizada pela CRC. Tudo bem, Marli. Estão Ô, percebendo? Vamos Pedro, avançar. Pode falar, Marcleide. então, só um complemento aí. Realmente, a norma diz preferencialmente, mas alguns colegas estão fazendo as duas opções, tanto um livro como o eletrônico. Não tem Qual o nem. porquê disso? Qual o porquê disso? Quando você for buscar de forma eletrônica, eles imaginam o quê? Ah, tá faltando internet, tá faltando energia, o sistema não está funcionando. Não impede de fornecer uma segunda via para o cliente, porque eu tenho ela ali física. Mas é uma questão que não vai se sustentar por muito tempo. Por quê? Qual é a intenção dos registros públicos de acordo com a última lei? É deixar tudo eletrônico, ser tudo muito Você mais está fácil para o certíssimo. consumidor. Né? Não, e a questão é a seguinte: se faltar energia ou faltar internet, você não emite a certidão, nem que você tenha o livro físico, né? É porque hoje em dia os selos, na maioria dos estados, já são eletrônicos. Então, para mim, Exato. é uma alegação que não se sustenta. Mas tem colegas fazendo assim. Mas se é preferencialmente, significa que não há irregularidade nenhuma. Né? E aí, Não. verificar os códigos de normas. O que a gente vê, Macleide, hoje muito, é uma desatualização dos códigos de normas. Então, por exemplo, você pega o Código do Pará, a última atualização que teve em 2019. Vocês já pararam para perceber, pós-Covid, o quanto o mundo já mudou? Né? A velocidade da internet em 2019 aqui na minha cidade era uma coisa mais terrível. Hoje nós estamos com não sei quantos megas aí. Então, a realidade é completamente diferente hoje, tá? Então, o que se verifica é que os códigos de normas eles precisam de atualização. Eu particularmente acho, é só uma opinião, sabe, que às vezes, tem estados em que o diálogo entre os delegatários e o Tribunal de Justiça é muito próximo. O Tribunal de Justiça vê nos delegatários, nas associações, um instrumento de auxílio indispensável. Mas nós sabemos que tem estados que veem os delegatários como inimigos, né? São inimigos, assim, o que vem deles, nada que vem do delegatário é bom. Aí nós temos uma dificuldade. Graças a Deus, a classe vem se modernizando, as nossas associações ganharam muito respeito, sabe, em nível nacional, no Congresso Nacional, no CNJ, temos lideranças, então isso está mudando, tá? Bom, vamos adiantar mais um pouquinho, tá? Bom, a gente precisa ler o artigo. Vamos ver se a gente consegue ler pelo menos mais uns 2 conjuntinhos de artigos aqui para a gente já
levar mais bagagem aí para quem vai fazer o ENAC, né? O registro dos títulos de declaração de reconhecimento de dissolução da União Estável será feito no livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais, em que os companheiros têm ou tiveram sua última residência, e dele deverão constar no mínimo: 1. As informações indicadas nos incisos 1 a 8 do artigo 94-A da Lei 6.015, que é outra coisa que eu estou sentindo que está faltando nos nossos estudos, e eu vou suprir essa semana. É a gente fazer um estudo consistente, nascimento, casamento e óbito na 6.015, tá? Porque tem muita coisa que cai desse conteúdo e a gente não pode se dar o luxo de estar ali relativas ao nome, competências, tá? Então fiquem atentos aí. Eu estou meio assim fugindo de vez em quando da programação oficial, mas sempre no objetivo de ter mais conteúdo para o ENAC, tá? 2. Data do termo declaratório. Amanhã, por exemplo, de manhã está previsto a gente estudar um assunto que nós não tratamos e que de vez em quando está sendo explorado, que é o RTD-PJ. Já falamos de protesto, estamos sempre falando de RI, estamos falando de notas, e o RCPJ está quieto, a RCPN também, só no provimento 149 que a gente está trabalhando, mas a Lei 6.015, ela é arroz de festa aí dos concursos. Então, a data do termo declaratório serventia, olha só o que tem que constar no registro. As informações indicadas lá no 94A da 6.015, a data do termo declaratório e serventia de registro civil das pessoas naturais em que foi formalizado, quando caso. Tá? Aqui, nós estamos falando do registro dos títulos de declaração de reconhecimento ou de dissolução de união estável. Tá? Quais são os títulos de declaração e reconhecimento? São todos aqueles que nós falamos anteriormente, que está lá no 538. Né? Então, deverá constar em que os companheiros têm registro, no registro deve constar no mínimo essas informações, a data do termo declaratório e serventia de registro civil. Aqui nós verificamos uma impropriedade, né? Nós não estamos falando no 539, no registro dos termos declaratórios. Nós estamos falando no registro dos títulos. Mas, no entanto, no inciso 2º, fala da data do termo. Tá? Então, via de regra, nós precisamos registrar a data do título, e não só a do termo, tá? Mas entendendo e lembrando sempre que a data do título, do termo, da sentença, ou seja lá o que for, né, ela não tem, no caso da sentença não, né, mas no caso do termo e do título, não tem o condão de estabelecer início e fim da união estável. 3. Caso se trate da hipótese do parágrafo 2º do 94A da Lei 6.015, letra A indicação do país em que foi lavrado o título estrangeiro envolvendo união estável, com ao menos um brasileiro. Olha que interessante a referência a artigos que tratam da união estável na Lei 6.015. B. A indicação do país em que os companheiros têm o domicílio ao tempo do início da união estável. Lembrando que nós já fizemos um estudo legal sobre a Resolução 155. Vamos voltar a ela, mas talvez não antes do ENAC. A indicação do país em que os companheiros tinham domicílio ao tempo do início da união estável e, no caso de serem diferentes, a indicação do primeiro domicílio convivencial. 4. Data de início e de fim da união estável, desde que corresponda à data indicada na forma autorizada por esse capítulo, ou seja, certificação de união estável ou aquela declaração de que o início da união estável corresponde à data da escritura do termo. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3 deste artigo, somente será admitido o registro de título estrangeiro, se este expressamente referir-se à união estável regida pela legislação brasileira ou se houver sentença de juízo brasileiro reconhecendo a equivalência do instituto estrangeiro. Parágrafo 2º. Havendo a inviabilidade do registro de título estrangeiro, é admitido que os companheiros registrem um título brasileiro de declaração de reconhecimento de dissolução de união estável, ainda que este consigne o histórico jurídico transnacional do convívio moro-histórico. Interessante, né? Então, é admissível o registro de título estrangeiro
Sim, se este expressamente referir-se à união estável regida pela legislação brasileira, ou se houvesse sentença de juízo brasileiro reconhecendo a equivalência. Olha que pontos importantes. Candidato, é possível, é admitido o registro de título estrangeiro de reconhecimento de união estável? Sim, desde que esse título se refira à união estável regida pela legislação brasileira, ou ainda se houver sentença de juízo brasileiro reconhecendo a equivalência. Então, nós temos que observar aqui que um título estrangeiro de união estável que não faça referência à união estável regida pela legislação brasileira precisará de uma sentença de juízo brasileiro reconhecendo a equivalência. Só aí é admitida a registro. Professor, ele chegou no cartório um termo, uma escritura, ou sei lá o quê, do estrangeiro, né, devidamente apostilada, né, e devidamente registrada no registro de títulos e documentos, tá? Que é a condição necessária para que produza efeitos no Brasil. Então, esse título, uma vez apostilado, né, traduzido, tá? Ele tem ingresso no registro civil de pessoas naturais, para fins de registro no livro E? Depende. Se nesse título tiver, né, a informação de que a união estável é regida pela legislação brasileira, tem registro sem problema nenhum. Se não houver, eles vão ter que buscar uma sentença do juiz brasileiro. Mas ainda no parágrafo 2º tem a opção, e se não der para registrar, né, havendo inviabilidade. Agora, o que nós precisamos aqui pensar é o seguinte: essa inviabilidade, ela pode ser característica pela falta de, pode ser caracterizada pela falta de interesse do casal em obter a sentença, reconhecendo a equivalência. O que vocês acham? Sim ou não? Não. Não, né? Eles querem reconhecer, mas há uma impropriedade no título. Pois é, mas aí se nós estivermos diante da seguinte situação, tá ali, tudo bonitinho, apostilado, traduzido, registrado, tá? Mas ela não diz, não se refere à união estável regida pela legislação brasileira. Eu posso pular para o segundo, ou eu não posso pular para o segundo sem que eles tenham tentado obter a sentença. Eu acho que pode pular para o segundo, professor, porque se for a juízo, o juízo vai ter que resolver, acredito eu. Justamente. Mas vamos supor que o juiz não, eu também eu sigo essa possibilidade, né? Havendo inviabilidade. O problema é que essa palavra inviabilidade ela é um pouco severa, né? Quer dizer, se eu tenho a opção de pedir a sentença para o juízo, posso dizer que é inviável. E o parágrafo 2º fala em inviabilidade. Então, eu faço um sinalzinho aí, de repente, de procurar esclarecer esse aspecto, tá? Havendo inviabilidade, eu, particularmente, sem aquele na teoria do quase sei, né, acho que dá para pular, né? Então, havendo inviabilidade do registro estrangeiro, é admitido que os companheiros registrem um título brasileiro de declaração de reconhecimento ou de dissolução de união estável, ainda que este consigne o histórico jurídico transnacional do convívio moratório. O disposto no parágrafo 3º da Lei 94A da Lei 6.015 não afasta, conforme o caso, a exigência de registro da tradução no RTDPJ. Tudo bem? Gente, eu não vou cansá-los mais, nós estamos desde as 6h30 aqui. Tem muito mais. Olha qual seria o próximo tópico. Então, eu recomendo que vocês, nessa força, né, ó, a questão de arquivamento, a questão da não menção do Estado Civil, vamos lá, mas aqui mais adiante, olha só, não é exigível prévio registro da União Estável. Isso aqui é uma coisa importante também, tá?
Professor, para registrar a dissolução da união estável, tem que ter um registro prévio do reconhecimento, da declaração da união estável? O que diz aqui? Que não. É perfeitamente possível, né, o registro da dissolução, devendo constar no registro somente a data da escritura pública de dissolução. Bem importante, né? Se houver o registro prévio, a dissolução é averbada. Isso aqui é um ponto interessante, né? Se não tiver registro prévio, a dissolução é registrada. Se tiver o registro prévio da união estável, ela é averbada. Tudo bem? Mais aqui um pouquinho ainda, só para chamar atenção. Esse tema aqui é muito importante, da alteração do regime de bens na união estável. É admissível o processamento do requerimento de ambos os companheiros para alteração do regime de bens no registro da união estável, diretamente perante o registro civil de pessoas naturais. Eu pergunto para vocês, isso aqui é possível no casamento? O casal, posteriormente à celebração, 2 anos depois, fazer extrajudicialmente a alteração do regime de bens no casamento? Não. Não é permitido pela legislação brasileira a alteração de regime de bens na constância do casamento. Tá? Até precisa verificar, precisa andar na iminência de mudar isso aí. Eu até preciso confirmar, mas até recentemente não. Tá? Pelo menos. Então, podia na união estável, no casamento é bom a gente certificar. Que eu saiba, Oi? não, professor. Não, Que eu né? Não saiba, houve. não. É porque às vezes a gente fica até assim. É porque há tantas alterações, né, que a gente Porque fica. às vezes mudou ontem, e aí você não sabe. Mas Mas, até então eu entendo que não. em regra, não, né? Não Tem foi uma conhecimento. outra coisa aqui, alteração de regime de bens. Deixa eu ver uma coisa aqui. Para a instrução, aí a conversão da união estável em casamento. Pensa num temazinho cascudo, que tem, de vez em quando tem, né? Então, no assento da conversão de união estável em casamento, deverá constar os requisitos do artigo 70 a 70A, uma exigência da Lei 6.015. Além, se for o caso, destes dados: o registro anterior da união estável, o regime de bens que vigorava ao tempo da união estável, na hipótese de ter havido alteração no momento da conversão em casamento, a data de início da união estável, desde que observado o exposto, a seguinte advertência, no caso de regime de bens vigentes durante a união estável, ser diferente do adotado após a conversão desta em casamento. Este ato não prejudicará terceiros de boa-fé, inclusive os credores dos companheiros, cujos créditos já existiam antes da alteração do regime. Tá? Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Isso aqui, ó. Era aqui que eu estava querendo chegar. Do procedimento de certificação eletrônica da união estável. Vocês estão com paciência de ir mais uns minutinhos ou vamos já encerrar? Quem precisar sair, Sim, tem a minha professor, pode bênção, continuar. tá? Pode continuar, pode continuar. Vamos lá. Do procedimento de certificação eletrônica. Vamos lá. Rapidinho aqui, que eu acho que a gente não pode ir dormir sem essa, né? O procedimento de certificação eletrônica da união estável realizado perante o oficial de registro civil autoriza a indicação das datas de início e fim, se for o caso, de fim, né, da união estável no registro, e é de natureza facultativa. Parágrafo 1º. O procedimento inicia-se com pedido expresso dos companheiros para que conste do registro as datas de início ou de fim da união estável, pedido que poderá ser eletrônico ou não. 2. Para comprovar as datas de início, se for o caso de fim da união estável, os companheiros valer-se-ão de todos os meios probatórios em direito admitidos. Parágrafo 3º. O registrador entrevistará os companheiros e, se houver, as testemunhas para verificar a plausibilidade do pedido. Lembrando aqui que o parágrafo 2º é extremamente importante. Para comprovar as datas de início, se for o caso de fim da união estável, os companheiros valer-se-ão de todos os meios probatórios. O registrador entrevistará os companheiros e, se houver as testemunhas, para verificar a plausibilidade do pedido.
A entrevista deverá ser reduzida a termo e assinada pelo registrador e pelos entrevistados. Havendo suspeitas de falsidade de declaração ou de fraude, o registrador poderá exigir provas adicionais. O registrador decidirá fundamentadamente o pedido. Parágrafo 7º. No caso de indeferimento do pedido, os companheiros poderão requerer ao registrador a suscitação de dúvida dentro do prazo de 15 dias. Queria fazer uma perguntinha para vocês. Na demarcação da regularização fundiária, qual é o prazo de impugnação do proprietário e dos confrontantes? Vocês se lembram desse prazo que a gente estudou ontem? É os 30 dias que a Andressa falou. Show de- Não é? É 30 dias, muito bem. Queria ver se estava aceso esse prazo aí. Então, no caso de indeferimento do pedido, os companheiros poderão requerer ao registrador a suscitação no prazo de 15 dias. E o registrador deverá arquivar os autos do procedimento. Nono, é dispensado o procedimento de certificação eletrônica de união estável nas hipóteses em que este capítulo admite a indicação das datas de início e fim da união estável no registro de reconhecimento e dissolução, que é aquela hipótese de indicação. Então, não tem nenhum mistério, né? Tem um requerimento expresso dos companheiros, tem a utilização de todos os meios probatórios, tem a entrevista dos companheiros, no caso de testemunhas, quase sempre tem, né? E uma vez que a entrevista é reduzida a termo e assinada pelo registrador e pelos entrevistados. Esse elemento aqui do parágrafo 6º me parece ser o elemento fundamental. O registrador decidirá fundamentadamente o pedido, tá? Aqui não fala, mas eu imagino que dessa decisão fundamentada, né, e posteriormente, logicamente, dos autos do procedimento, expede-se certidão. E é essa certidão que é levada a registro. Isso não está claro aqui. Gente, quero agradecer a participação de cada um de vocês, desde cedo aqui. Tá?